Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos, todos que estão aqui na casa do Senhor, a quem nos assiste pela internet também, são todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E eu não sei como é que foi o seu dia, o meu foi muito bom. A gente vem de lugares diferentes da cidade, a gente vem com necessidades diferentes, mas a gente vem com um único propósito à casa do Senhor, que é adorar o nome dEle. E nós vamos iniciar o culto dessa noite dizendo isso, dizendo para Ele por que estamos aqui. Apesar dele conhecer o nosso coração, a nossa mente, as nossas necessidades espirituais, físicas, financeiras, Ele nos conhece integralmente. A gente veio aqui com um propósito, que é adorar o nome dEle. E que a gente vai dizer isso, iniciar o nosso culto dizendo isso para Ele: vim para adorar-te. Assentados mesmos, cante com a gente. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite. A gente veio aqui com o único propósito de adorar o Teu nome. Tu és tudo para nós, Deus, e a gente reconhece isso nessa noite, na Tua presença.
A gente não sabe o que o Senhor fez por nós, entregando o seu Filho na cruz, Deus. A gente pode até sofrer, mas a gente não conhece esse sofrimento, e nós te louvamos por isso. Que é por causa desse sacrifício que nós fomos feitos família do Senhor. É por isso que nós nos reconciliamos com o Senhor, e nós estamos aqui nessa noite para adorar o teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará na nossa vida. Nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja presente no nosso meio nessa noite, que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos para os nossos louvores, que o Senhor possa abrir a sua boca para falar com cada um de nós nessa noite. Aceita, Deus, o nosso culto, e que seja íntegro do nosso coração e da nossa mente. Cada irmão que está aqui, cada um que está assistindo pela internet, possa sentir a tua presença, possa ser transformado pelo Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar realmente conosco, que a gente possa ser enchido, Senhor, pelo teu Santo Espírito nessa noite. Fica com a gente, receba a nossa adoração e as nossas orações. Nós pedimos não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. E vamos nos colocar em pé para adorar e cantar que Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre tudo que acontece. Ele é e Ele cuida da gente. A gente precisa ter essa certeza. Mesmo que o momento seja difícil, Ele é soberano nas nossas vidas. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me e atingir. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me e atingir. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me e atingir. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Hoje no culto das 11, o pastor Davi, falando sobre Gênesis, disse que quando a mulher resolveu pecar, ela não chamou mais Deus de Senhor, chamou de Deus. Eu nunca tinha reparado isso, achei muito interessante, de que
quando Deus deixa ser o nosso Senhor, Ele muda de posição em relação a nós, ou nós mudamos de posição em relação a Ele. E a gente precisa deixar sempre que Deus seja o nosso Senhor. Por isso a gente vai dizer que Ele vai reinar em nós sempre, com esse cântico. Que Ele possa ser o seu Senhor, independente de tempo, independente de dia, independente de humor, que Ele possa sempre reinar em nós. Amém. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Ah, Deus, essa é a nossa oração, para o Senhor reinar em tudo, no nosso pensamento, no nosso agir. E o Senhor nos perdoa quando a gente não deixa isso acontecer. Seja por causa da nossa falha, dos nossos desejos pessoais, Deus. Muitas vezes, Tu sabes que a gente coloca o nosso eu na frente do Senhor. E nós queremos que nessa noite, Deus, a gente renove a aliança com o Senhor. De que realmente o Senhor reine em todas as partes das nossas vidas, todos os nossos dias, em tudo que fizermos, Deus. Que a gente possa ser dependente do Senhor. Por favor, faz isso em nós. A partir de agora, Deus, que seja uma verdade dos nossos corações. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos ouve e apesar de sermos pecadores, nós podemos estar na Tua presença e louvar o Teu nome, Deus. Obrigado por esse privilégio. Que o Senhor possa realmente receber o nosso coração grato nessa noite, porque a gente é grato, Deus, por tudo que o Senhor fez e fará através de nós e nas nossas vidas. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo,
seja sempre a nossa canção, principalmente nessa semana, que a gente possa louvar Ele todos os dias. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Somos gratos ao Senhor por causa da salvação que recebemos. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3, e acompanhar a leitura dos versos 1 a 8 que eu farei. Então, Evangelho de João, capítulo 3, 1 a 8, a história de Nicodemos, o encontro com Cristo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Há umas 2 semanas atrás, eu resolvi deixar minha barba crescer um pouco mais, e a minha esposa foi a primeira que me perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: não sei, deu vontade de deixar a barba crescer, eu não estou revoltado com nada, é uma mudança só de fora, por dentro eu continuo igual. Hoje, o pastor também, Nivaldo, a primeira coisa que perguntou: o que aconteceu, essa barba aí? Mas, na realidade, a mudança que Cristo faz na nossa vida é uma mudança profunda. Não é na aparência, não é da parte de fora, mas é uma mudança do coração. E é tão profundo que só pode ser comparado a um novo nascimento, ou uma ressurreição. Cristo não veio para fazer com que pessoas más se tornassem boas. Cristo veio para fazer com que pessoas mortas tivessem vida. E essa era a nossa condição. Mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso, tão grande salvação nós recebemos. Por isso, nós cantamos e louvamos o Senhor. Por isso, nós estamos aqui nessa noite, para adorar esse Senhor que é Criador de todas as coisas. Somente a Ele toda a glória. Vamos cantar o hino 47, Louvor e Glória. E façamos isso do fundo do nosso coração, com gratidão verdadeira por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz que, brilhando nas trevas, a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós estamos na tua presença nessa noite, reconhecidos, gratos, com o coração cheio de alegria diante do Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de termos acesso ao Senhor por meio de Cristo. Obrigado pelo perdão dos pecados, por poder te servir, ó Deus, com as nossas vidas, com tudo que somos e temos, por poder, ó Deus, entregar a nossa vida ao Senhor dia após dia, morrer para nós mesmos, para viver pelo Senhor, pois sabemos que o Senhor nos comprou pelo teu sangue. Aceita a nossa adoração, o nosso culto que agora te prestamos. Ó Deus, fala ao nosso coração, nós dependemos da tua orientação, da tua direção para as nossas vidas, e que assim, ó Deus, o Senhor nos transforme dia após dia, para que sejamos transformados à semelhança de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de quem nós oramos. Amém. Diletos irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos, que alegria estarmos juntos na casa do Senhor, a louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Nós reiteramos a nossa saudação aos que nos acompanham à distância pela internet, também aos nossos visitantes, e queremos conhecer se está entre nós alguém pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, vou pedir a gentileza que no seu lugar você fique em pé, para nós podermos chegar até você, dar um abraço especial. Tem gente daquele lado ali, perto do presbítero Marcelo, mais aqui atrás, perto do Reinaldo, mais alguns aqui no meio. Vamos chegar ali e cumprimentá-los. Paulo vai chegar lá. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu tenho 2 ou 3 recadinhos muito rápidos aqui. Lembrar que a reunião do Conselho não vai acontecer amanhã, porque toda primeira segunda-feira do mês é a reunião do Conselho, mas amanhã é feriado, fica postergado para o dia 8. Na sexta-feira temos a vigília de oração a partir das 21 horas no templo. E domingo que vem temos também o almoço comunitário da Associação Comunitária Presbiteriana Beneficente, e você fica esticado aqui no período da manhã para fazermos juntos uma refeição. Eu falei do templo, eu queria que o presbítero Marcelo Gripe viesse aqui para falar um pouquinho sobre este slide que você está vendo na frente. O que você está enxergando ali na frente? O que é? Parece uma cruz, né? Mas esse é o telhado do nosso templo histórico, que está precisando de reparos. O Marcelo continua daqui. Boa noite, gente. Nós estamos aqui porque nós estamos lançando hoje uma campanha de reparo da casa do Senhor, reparando a casa do Senhor. E esse verbo reparar, ele tem 2 significados. Um que a gente está muito acostumado, que é reparar nas pessoas, nas coisas que acontecem à nossa volta, olhar com um senso crítico o que acontece. Provavelmente você já reparou que fulano cortou o cabelo, que o Luiz deixou a barba crescer. A gente gosta de reparar, né? De estar olhando, atento, reparando os detalhes. Nós somos bons nisso. Eu acho, nós somos muito bons de reparar os outros. Mas, além desse significado, tem também reparar, consertar. Há 15 dias lá em casa começou pingação lá na sala e nós tivemos que olhar, tirar o gesso e, reparando melhor, nós vimos que o problema era no ralo. E aí a gente teve que fazer e chamar alguém para reparar o ralo, consertar o ralo. Nós fizemos isso, nós fizemos um sobrevoo de drone aqui nas nossas edificações da igreja, porque lá no templo, esse
que nós estamos ali usando para essa cruz, esse telhado, lá no templo começou a ter goteira, o forro começou a descolar do teto, e nós vimos que era hora de fazer um reparo na casa do Senhor. E aí nós tomamos a iniciativa como conselho de criar uma campanha. Nós temos uma equipe trabalhando, essa equipe, nós temos o presbítero José Carlos, o Zeca, e o diácono Cizenando, que é responsável pela execução da obra, de projetos e obra. Nós temos uma equipe de divulgação, que é o Sérgio, e o presbítero Sérgio, desculpa a falta o presbítero Sérgio e a sua equipe, a Fernanda, o diácono Felipe e outros, né? Nós temos também um comitê de finança e de compras com o presbítero Geraldo e o presbítero Adalto. Ou seja, nós estamos trabalhando com pessoas muito capacitadas para fazer isso. E é hora da gente se comprometer com essa campanha. E hoje de manhã, quando eu vim aqui, porque eu estou falando isso já às 9, às 11, agora às 19, mas eu tenho um recado para você. São 10 domingos que nós vamos falar isso. Nós vamos ser mais incisivos que a Rede Globo, quando ela quer passar uma informação. Nós vamos falar 10 domingos seguidos aqui sobre compromisso. Inicialmente, eu vim aqui para falar de compromisso com a campanha Reparando a Casa do Senhor. Mas depois eu falei assim, não, eu acho que o certo não é o compromisso com a campanha. O certo seria o compromisso com a casa do Senhor. Você tem que ter compromisso com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. E aí eu pensei um pouquinho mais, não, eu acho que o certo não é isso, não. Eu acho que o certo é um compromisso com o Senhor. Porque na hora que você tem compromisso com o Senhor, você vai estar compromissado com a casa do Senhor e com o reparo da casa do Senhor. Então, meu desafio para você, comunidade, igreja, é você expressar o seu compromisso com o Senhor através desta campanha. Nós temos um cartão compromisso. Vocês já ganharam esse cartão? Já viram esse cartão? Alguém reparou que tem esse cartão dentro do boletim? Se não, abra o seu boletim que você vai se deparar com esse cartão. Qual é a cor desse cartão? Cor de telha, porque nós vamos trocar o telhado. Nós vamos precisar mudar o telhado do templo. Por isso que ele é a nossa logomarca, é o telhado do templo. Nós vamos trocar esse telhado, trocar o forro, trocar a fiação. Nós temos fios lá que são de pano. Isso muita gente não sabe nem o que é isso, fio de pano. Nós precisamos trocar. E nós vamos fazer também uma adequação em volta das nossas edificações para estar de acordo com a nova lei de combate a incêndio que o Corpo de Bombeiro exige, principalmente quando tem lugar com muita gente. Então, nós vamos estar fazendo essas obras. Você vai expressar seu compromisso. Você tem aí um cartãozinho? Você pode, pelo menos, acenar assim, olha, eu tenho um cartão. Isso, ótimo, que você já tem o cartão cor de telha. E aí você vai colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, vai dizer assim, eu vou me comprometer com tanto. E eu vou pagar, como é que eu vou fazer esse compromisso virar realidade? Hoje de manhã eu já recebi um envelope, pessoal, olha, eu estou indo embora, mas eu já quero deixar, porque eu quero pagar à vista. E já deixou o envelope. Eu falei assim, não, mas não é comigo não, envelope não é comigo não, você bota lá o diácono vai recolher a oferta, e você bota esse envelope aqui, você pode usar esse envelope hoje, se você quiser. Ou então, durante esses 10 domingos, nós vamos ter um envelope também. Hoje é branco, mas a partir do domingo que vem é cor de telha. O envelope também vai ser cor de telha.
E aí você vai dizer, eu vou pagar à vista, ou eu vou pagar em 3, 4, não sei quantas parcelas. E eu não posso começar a pagar em maio, eu só posso começar a honrar meu compromisso em junho. Então você marca aqui, X parcela a partir de junho. E qual é o melhor dia? Ah, não, eu não recebo dia 1º, não, eu geralmente recebo dia 5, então é melhor eu pagar dia 10. E você vai colocar aqui. Porque baseado nesse compromisso que você vai colocar aqui na urna, esse aqui é o meu compromisso. Eu passei a tarde inteira pensando nesse compromisso. Você vai colocar o seu compromisso lá. E nós só vamos saber o total de compromissos que nós vamos ter dia 1º de julho, daqui a 10 domingos. Aí nós vamos saber se nós vamos ter dinheiro para fazer a obra. Enquanto isso, se você quer já comparecer, você usa o envelope e vai nos ajudando, porque nós temos que começar a fazer. Tem projeto para fazer, nós vamos precisar alugar andaime, tem uma série de coisas que nós não podemos ficar esperando até julho, então você vai se comparecendo. Ah, mas eu pus o meu compromisso agora, Sérgio, e ao longo dos 10 domingos, eu fui ouvindo, fui pensando mais, e eu acho que eu posso aumentar meu compromisso. Amém. Isso. Aí eu vou e faço outro cartãozinho, digo assim, eu quero dar, além do que eu já disse ali, eu vou pôr mais tanto que eu quero me comprometer. E você coloca lá, para o dia 1º de julho a gente saber. E contar quanto que vai ser. Nós precisamos arrecadar R$250 mil. 1º de julho, quando a gente for abrir essa urna, na frente das pessoas, nós vamos contar quanto nós vamos ter. Algumas pessoas falaram assim, ah, Marcelo, eu acho que você vai se decepcionar. Mas eu ouvi algumas pessoas assim, nós vamos passar de 250 mil, porque essa igreja é a igreja do compromisso. Não é compromisso com a campanha, não é compromisso com o pastor, não é compromisso com A ou com B, é compromisso com o Senhor. Se você é compromissado com o Senhor, você vai tomar a sua decisão e colocar o seu compromisso dentro da urna. Domingo que vem nós vamos voltar aqui. E nós vamos falar novamente. E você vai pensar durante a semana, qual é o meu compromisso com a campanha Reparando a Casa do Senhor. Reverendo, vamos... Falei tudo ou faltou alguma coisa? Então vamos fazer uma oração. Eu acho que... Você quer que eu ore? Você pode ficar de pé. Esse é um momento sério. Quando a gente fala em compromisso, aliás, nós vivemos uma época de poucos compromissos. E compromissos muito fugazes, muito rápidos. O compromisso de Deus para conosco foi um compromisso extremamente profundo e foi um compromisso eterno. Ele não desistiu da cruz por mim e por você. É hora de você responder ao compromisso de Deus, se comprometendo com o próprio Deus. Deus amado, nós estamos nessa noite lançando essa campanha. Precisamos de reformar a casa do Senhor, porque nós precisamos de consertar esse telhado, ajustar essas coisas ao redor das nossas edificações. E nós queremos, nesse período de 10 domingos, Senhor, que o Teu Espírito possa mexer com a Tua igreja, para que sejam compromissos tratados no silêncio do coração, contigo mesmo. Por isso, Senhor, ouve o coração desta igreja, para que ela possa, de forma visível, através deste montante, revelar o compromisso que ela tem contigo mesmo. Te agradecemos porque Tu és o Deus de alianças e compromissos, e não arreda deles, não desiste deles, e por isso nós estamos aqui. Porque Tu és o Deus de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não desistiu da cruz, porque tinha um compromisso de salvação.
te adoramos na beleza da tua santidade, do teu compromisso. Ajuda-nos a ser um pouco mais compromissados com a tua obra e contigo mesmo. Em nome de Jesus. Amém? É o momento de lembrarmos da bondade de Deus, porque devemos a Ele tudo que Ele tem nos dado. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Enquanto nós cantamos o hino 179, nossos irmãos diáconos vão proceder ao recolhimento das coletas. Lembrando o que temos visto nestes anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, nesta bênção vinde, pois participar. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Vamos ficar de pé. Convidamos as crianças para o culto infantil. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho seus nos escolheu, ricas bênçãos ele já nos concedeu. De novo lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a tua ajuda indispensável na nossa vida, em tudo quanto fazemos, para tudo que nós nos propomos, para tudo quanto nós planejamos. A tua ajuda é indispensável. Por isso, nós te louvamos que temos recebido a tua ajuda ao longo da nossa vida. Todos os dias temos sentido a tua mão a nos guiar e queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é bondoso para com todos nós. Nós te pedimos, ó Deus, que tu abençoes o teu povo, como tens abençoado ao longo do tempo, para que nós sejamos também movidos por tua graça, movidos pelo teu grande amor, a retribuir, a nos comprometermos contigo para
o aumento e o crescimento da tua obra e do teu reino. Abençoa essas crianças que são a igreja que está crescendo, a igreja que está se preparando para o futuro. Dá a elas o teu ensino e a orientação que elas precisam para a sua vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser. Oséias capítulo 14, verso 1 e 2. Oséias capítulo 14, versos 1 e 2 nos diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Nós já temos, desde o início aqui do nosso culto, proclamado que somos nascidos do Espírito. Nós não apenas somos reformados, como diz o nosso irmão, mas nós fomos saindo de mortos para vivos em Deus. Temos desfrutado dessa bondade dele a cada dia da nossa vida, que tem nos dado a provisão nas nossas casas e naquilo que nós necessitamos. No entanto, quando a gente olha para o nosso homem interior, a gente percebe ainda tanta coisa que a cada dia precisa ser mudada. O Senhor mudou o nosso coração, mas tem muita coisa na nossa vida que nós nem sabemos ainda que precisam ser transformadas. E é por isso que isso vai acontecer no decorrer da nossa existência. E aquilo que mais vem, saltar aos nossos olhos são os nossos pecados. A palavra fala, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar. A palavra fala que não existe um justo sequer. Fala que todos pecaram. Então ninguém aqui pode alvorar sua voz, acreditando ser justo ou puro o suficiente. Mas a verdade julgamos, muitas vezes mentimos, o nosso coração às vezes cheio de coisas que deveriam ser de amor e cuidado, e não temos isso. Por isso, uma das práticas do cristão é reconhecer aquilo que ele é, se dobrando diante do Senhor em arrependimento, para que Ele possa, através do seu perdão, nos levantar. Não sou eu que me levanto para dizer a Deus quanto eu sou bom, porque Deus sabe o que eu sou. Eu deveria reconhecer isso também, mas quando eu me prostro diante dEle, é aquele que me toma pela mão e ainda diz: vem caminhar comigo, porque eu quero te usar. E eu quero nos convidar, para que possamos curvar a nossa cabeça, para que possamos nos colocar diante de Deus, demonstrando, e confessando a Ele o nosso pecado.
sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Ó Pai, nós reconhecemos que só podemos estar aqui porque temos sido cobertos pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelas Tuas misericórdias que renovam a cada manhã, pela graça abundante que nos alcançou. Mas também colocamos, ó Deus, diante do Teu altar as nossas vidas, para que durante essa semana que o Senhor permite que nós iniciemos, que Tu estejas indo à frente, ó Pai, abrindo os nossos olhos para que a gente possa não cair no engodo do inimigo, para que não venhamos a pecar, e também, ó Deus, para que possamos perceber aquilo que já está dentro do nosso coração, que precisa ser moldado pelo Teu Espírito. Pai amado, queremos crescer no Senhor a cada dia, queremos, ó Deus, que o Senhor mude tudo o que é necessário para que possamos expressar o Teu amor e aquilo que Tu és. Ó Deus amado, eu quero agradecer-Te por saber que Tu és perdoador. Tu és o Deus que, pela cruz do Calvário, pagou o preço para que pudéssemos estar aqui reunidos, e não porque sejamos perfeitos, mas porque adoramos aquele que é perfeito. E é por isso que Te agradecemos por tudo que tem nos dado até aqui e pela promessa da eternidade. Em o nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Deus é muito rica, abundante, transbordante. Nós temos sido alvo dela, nós temos recebido graça sobre graça. Nesse trimestre em que estamos martelando no tema, dentro da proposta desta comemoração de 500 anos da Reforma, depois de somente as Escrituras, somente a graça. Graça que parte do coração de Deus, graça que é atributo divino, graça que Ele distribui indistintamente. Na semana que passou, nós trabalhamos dentro do tema da graça, a graça comum. Esta é uma expressão que nós usamos teologicamente para nos referirmos à graça num sentido geral. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos, e às vezes a gente acha isso injusto. A chuva devia ser só sobre nós que tememos a Deus, né? Só nós que louvamos a Deus é que o sol tinha que brilhar. Os que não louvam a Deus, os que não buscam a Deus, deviam sempre estar passando por aflições. Pior ainda, é que justamente aquele que teme a Deus, serve a Deus, às vezes vive situações aflitivas. Isso nos parece injusto. Mas o fato é que Deus tem graça para todos, mesmo aqueles que são ingratos e maus. Nós também costumamos chamar esse aspecto da graça comum do mandato cultural, ou seja, o fato de termos recebido como igreja uma missão para influenciar a coletividade, a sociedade, os ambientes diversos que nós vivenciamos, onde só pela nossa presença Deus já começa a mostrar a sua graça no meio das autoridades, dos governantes, enfim, é a manifestação da graça num sentido geral, amplo e restrito. Nesta semana, a nossa temática é a graça especial. Não é outra graça, mas a graça que é salvadora, redentora. A graça que é ministrada aos eleitos de Deus e que efetivamente os tira das trevas para a luz, que os tira da morte, como já foi referido, para a vida. Não é menos graça e nem mais graça, é apenas a aplicação desta graça para oferecer a vida eterna. Quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Sob o título Zaqueu, o publicano.
Quem é bastante afeito às histórias da Bíblia conhece essa desde criancinha, desde a escola dominical da classe Cordeirinhos de Jesus, desde os tempos do flanelógrafo. Você que não tem a menor ideia do que seja isso, pergunta para alguém assim com a barba branca igual do presbítero Luiz Augusto, e ele vai dizer direitinho para você o que é um flanelógrafo. Entrando em Jericó, Lucas 19, 1 a 10, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça completa, plena, rica, porque temos sido objeto dela no nosso cotidiano, desde a hora que acordamos até dormir, o nosso sono mesmo. Porque temos o pão cotidiano, porque temos a veste, o abrigo, temos a família, temos o trabalho, e quando ele nos falta, o Senhor nos sustenta de outra forma. Temos, ó Deus, experiência continuada de que o Senhor é bom para conosco. Mas de um modo muito particular, queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, por esta aplicação da graça que nos trouxe sentido à vida, significado à existência. Porque assim como no passado, teu servo pôde ouvir essa declaração tão preciosa, hoje houve salvação nesta casa, nós temos tido esta mesma experiência. E se assim não é, ó Deus, que nesta noite isto tenha lugar na vida e na casa de cada um de nós. Oramos-te assim em nome de Jesus. Amém. Zaqueu. Zaqueu. Quem é Zaqueu? Vamos lembrar as historinhas lá da escola dominical. Não há muitas informações sobre eles, mas as que existem aqui são bastante significativas. A primeira coisa que nós sabemos acerca de Zaqueu é que ele era um coletor de impostos. Ele trabalhava na Receita. Por falar nisso, você lembrou de entregar a sua declaração de imposto de renda? Se você esqueceu, eu tenho uma má notícia para você. A partir de terça-feira você tem uma multa para pagar já de saída, né? Eu não queria deixar você triste, mas nunca é demais lembrar, porque você logo acerta, porque ela pode aumentar, né? Ela pode crescer, esta dívida. A gente não gosta muito disto, né? De ter que pagar o imposto, mas talvez como muitos aqui pagaram antecipadamente, a gente até correu para entregar a declaração, para ver se sobra um pouquinho de volta, né? É o jogo da vida econômica que nós vivemos e tantos lugares é assim. Zaqueu tinha essa missão. Não era os tempos da internet, dos meios rápidos de comunicação e informação, e por isso o negócio era diferente. As pessoas sabiam onde tinham que levar parte dos seus ganhos, e quando não, aqueles que faziam a coleta iam até lá para captar o recurso, o que de per si já era bastante desagradável, né? Já criava uma antipatia. A pessoa era mal vista, está botando a mão no meu bolso. Pior, está metendo a mão no meu bolso para enviar para o Império Romano.
Ele não era um servidor dos judeus, ele era um servidor de César. Ele era um funcionário imperial. Ele tinha a missão de recolher o imposto do povo simples, pobre, alguns poucos remediados, havia também alguns ricos, para remeter ao governo central de César, que aí distribuía os recursos. Dada esta condição muito pessoal, que hoje, evidentemente, está superada, a posição de Zaqueu era muito desconfortável. Pior, ele era o chefe da Receita, ele era o presidente do órgão, ele é que tinha a incumbência de enviar as pessoas para fazerem esse tipo de trabalho e fazer o relatório final. Então, a sua condição piorava muito, em termos de ter a simpatia das pessoas. E mais uma informação. Aqui se diz que ele enriqueceu. E se suponha que boa parte da riqueza dele adveio de ser um coletor de impostos, um chefe da Receita, e que eventualmente fazia uma separação diferenciada para si. É por isso que lá embaixo, quando ele já faz um compromisso, estamos falando de compromisso hoje, ele diz: se eu fiz uma bobagem, eu vou restituir mais vezes, 4 vezes mais. O que se supõe é que ele tinha feito bobagem mesmo. E ele precisava reparar o erro, consertar o erro que ele havia cometido. Tudo isso vai desenhando diante de nós um homem sem graça, um homem desgraçado, um homem que não era visto com qualquer gracejo, um homem para quem se apontava o dedo dizendo: a situação está difícil para mim por causa dele. E ele também era cobrado do outro lado para ter os resultados. Uma informação curiosa sobre Zaqueu, e que a gente sempre lembrava nas aulas de escola dominical infantil e até nas musiquinhas, é que ele era um homem de uma estatura baixa, né? Ele era um baixinho, ele pertencia ao FBI, a Federação dos Baixinhos Invocados. Ele era um indivíduo que, talvez até por esta sua condição, crescia para cima dos outros pela posição que tinha. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de ver, bastante elogiosa, acerca de Zaqueu, é que ele era ousado. Porque neste expediente que se avistou para ele de poder ver Jesus, de acompanhar a multidão, mas ter uma percepção mais frontal com Jesus, observar Jesus mais de perto, ele disse: eu desse tamanho, eu não tenho como me passar despercebido no meio desta multidão, sou conhecido. Ele subiu a um sicômoro, chamado figueira brava, uma árvore comum lá em Israel, uma árvore relativamente frondosa. Ele não devia ser criança, jovem, ele já era um homem bem maduro, né? Nós aqui, na sua grande maioria, subimos muito em árvores até certa idade. Não convém fazer isto depois de um certo tempo, depois de um certo peso, né? O galho da árvore pode quebrar, né? E você se quebrar inteiro. E ele teve a coragem, a ousadia de subir para ver de camarote quem era Jesus. E ele quase caiu da árvore, porque ele pensou que ia passar incólume por Jesus. Só Jesus seria visto por ele, mas Jesus o tinha divisado antecipadamente, ele conhece os corações, e lá de cima da árvore, Jesus faz uma convocação solene. E lá de onde estava Zaqueu, ele ouve este chamado do Senhor. Primeiro, um chamado nominal. Jesus o chamou pelo nome. Jesus não o chamou por apelido. Jesus não o chamou pela profissão.
Jesus não teceu um rosário de acusações que talvez os populares, os comuns daquela época tinham contra ele. Jesus não se referiu ao fato de ele ser uma pessoa que não tinha graça nenhuma. Jesus disse: Zaqueu! E a primeira coisa, ainda a título de introdução da nossa mensagem, é que Deus nos trata com esta pessoalidade. Deus nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece as entranhas da nossa alma. Ele vai ao âmago do ser. Ele conhece nossos motivos, nossas intenções, nossas prevenções. O pensamento ainda não chegou à nossa mente, ele já sabe tudo a nosso respeito. Nós ainda não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecer. Conhecemos muito pouco, sabemos menos ainda, mas o Senhor nos conhece. Antes de termos vindo à luz, Ele já sabia toda a nossa história. As situações que nós não temos domínio, Ele tem domínio. E Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Este é o convite da graça. Esta é a graça sendo pronunciada para uma pessoa sem graça, uma pessoa desgraçada. Este é o apelo da palavra do Senhor para uma pessoa que precisava conhecer o grande amor de Deus, a salvação que Ele veio nos brindar, o propósito e o desígnio do Senhor para com aquela vida. Este convite vem desta forma inusitada. É no meio da cidade de Jericó, uma cidade consideravelmente grande. Jesus vai passando pelo meio dela e esse convite então vem deste modo inédito. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, como poderia ter dito Juarez, como poderia ter dito o seu nome. Você poderia estar em cima de um sicômoro, poderia estar sentado numa cadeira, poderia estar num banco escolar, poderia estar na rua passeando, poderia estar acompanhado ou sozinho. O Senhor diz o seu nome e diz: eu tenho graça para você. Eu quero distribuir graça sobre a sua vida. Eu quero que a sua vida não seja mais uma vida sem graça. E eu quero aprender algumas lições com os irmãos nesta noite acerca da história de Zaqueu concernente à graça do Senhor. E a primeira coisa que eu quero ressaltar é que desta história de Zaqueu nós aprendemos a responder prontamente ao convite da graça. Eu vou repetir: responder prontamente ao convite da graça. Jesus vai passando no lugar em que Zaqueu estava, sobre a árvore que Zaqueu se achava, parou ali e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu acho que Zaqueu não desceu depressa, Zaqueu caiu lá de cima. O susto que ele tomou, o medo talvez veio ao seu coração repentinamente. Diz: mas como é que ele sabe o meu nome? Ei, povo fofoqueiro, já foi falar para ele todo o meu histórico, tudo que eu já fiz. Ele deve ter passado um monte de coisa na cabeça dele. Mas o fato é que o texto bíblico nos diz no versículo 6, ele desceu a toda pressa. Zaqueu desce depressa. Ele desceu depressa. Zaqueu responde depressa ao convite da graça. Ele respondeu apressadamente ao convite da graça. Nem todos aqueles que foram convidados à graça foram tão prontos assim. Nicodemos recebeu um tratamento muito parecido de Jesus. Um maioral dos fariseus, um principal dos judeus. Vejam o paralelo aqui. De um lado, um chefe da receita. De outro, um chefe
dos fariseus, do sinédrio, um teólogo. Aqui um homem interessado em dinheiro, money, quanto mais melhor. Me deem mais que eu tenho alguns projetos particulares. De outro, um homem da Escritura, um intérprete da lei, alguém de quem se esperava uma palavra boa para a população. E esse homem vai a Jesus, Jesus já diz assim: vamos direto ao ponto, eu tenho uma coisa muito boa para você, Nicodemo. Você está cheio de elogio e me saudando de uma maneira muito especial, mas o fato é o seguinte: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E foi o texto que nós começamos o nosso culto, ou a certo início ali, nós lemos com o presbítero Luiz Augusto. E Nicodemo vai se enrolando, e vai se enrolando, e vai se enrolando. E sabe, você chega ao final dessa narrativa de João 3, você fica sem saber se Nicodemo tomou uma posição ao lado de Jesus. É notório que João, ao descrever, deixa isso em aberto. É fato que depois, lá na frente, Nicodemo toma uma postura defensiva, de defender a Jesus, melhor dizendo. Mas ali de pronto ele não respondeu. Ele adiou, ele foi deixando, ficou para depois. No Evangelho de João também é uma narrativa longa, no capítulo 4, da mulher samaritana. Essa então tem dimensões bastante distintas em relação a Nicodemos, também em relação a Zaqueu. Os samaritanos formam um grupo muito específico, peculiar, não vamos entrar aqui nos detalhes disso, mas o fato é que Jesus trava um diálogo com ela, visando dar graça, graça que vinha da água viva, uma transformação sobre a vida de uma pessoa desnorteada, que tinha uma instabilidade emocional, uma vida afetiva atrapalhada, a sua família era uma confusão geral, e Jesus só tem graça para ela. Ela vai enrolando, ela vai enrolando, ela vai enrolando, mas Jesus vai desenrolando. Ela é um carretel que vai enrolando, e Jesus vai desenrolando. Ela, no fim, toma uma posição, ainda se torna uma grande missionária, mas ela demorou. Zaqueu não. Diga-se o que quiser de Zaqueu, da sua podridão moral, dos seus interesses escusos, da sua forma de tratar a coletividade, mas quando o convite da graça veio, ele disse: é agora, é aqui, acabou. E eu quero dizer para a amada igreja, às vezes a gente é mais como Nicodemos, mais como a samaritana, com outros tantos, então, como o rei Agripa, quando Paulo está discursando e evangelizando, e ele acerta e diz: quase você me persuade. Mas não foi persuadido. E Paulo ainda diz assim: por pouco ou por muito, quisera eu que o Senhor recebesse a graça. Às vezes a gente é muito mais como estes do que como Zaqueu, que respondeu prontamente à graça. Não a refutou, não a refugou, não a postergou, abraçou e disse: eu quero esta graça, eu quero esta bênção sobre a minha vida. Primeira lição que aprendemos então de Zaqueu é que ele nos ensina a responder com prontidão ao convite da graça. Mas há uma segunda lição que vem adrede a esta, é que com ele aprendemos também a regozijarmos-nos com a graça de Deus. E eu continuo com os irmãos no versículo 6, quando lemos assim: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E o recebeu com alegria. Quando a gente vai tratando de questões espirituais, vamos lidando com a fé, vamos mexendo com a palavra de Deus. Evidentemente que isso mexe com muita coisa na nossa vida: comportamento, atitudes, estilo de vida. E parece que na medida em que nós vamos tomando ciência continuada dos caminhos, dos propósitos do Senhor, às vezes a gente pensa assim: entrei numa fria, esse negócio vai exigir demais de mim, esse negócio vai acabar aí com certos programas que eu tenho, eu acho que não sei não,
pensando bem, já foi bom, me acudiu numa hora de tristeza, num momento de desconsolo, estava sozinho, fui alentado, acalentado, mas eu não quero, porque parece que a graça vem para atrapalhar a vida da gente. Se a gente é conduzido, então, por aqueles que se opõem tão incisivamente, e vou falar logo a seguir a esse respeito, eles têm uma forma de desenhar a vida espiritual bastante ruim, né? Negativa, né? Seguir a Jesus é o maior desmancha-prazer que tem. Mas o Zaqueu, tantas vezes acusado, o Zaqueu que era mal visto pela população, deixa lições preciosas para nós. Quando a graça vem, ele se regozija com ela, ele se alegra com ela, ele revela prazer de receber a graça. Ele não vê a graça como peso, ao contrário, como alívio. Ele não vê a graça como uma demanda, mas como uma bênção, como algo que ele precisava e agora tem. Quando a gente é instado a participar de uma campanha e nos comprometermos com ela, e nós vamos estar falando sempre disso por comunicação, por mensagens, a gente tem que dizer que bênção, que coisa boa a gente participar de um compromisso de graça. É graça de Deus, porque o Senhor vai dar o recurso para você se comprometer. Você não vai dar nada de você, você vai dar daquilo que o Senhor der a você. Que o seu compromisso é com Ele, Ele vai suprir aquilo que você vai dar. E Ele vai já estar colocando no seu coração: eu quero contribuir com tanto, porque é o que o Senhor já me deu. Ninguém dá o que não tem. E nós só participamos da obra do Senhor, e estamos na casa do Senhor, e contribuímos com a obra do Senhor, e atendemos as diversas áreas da igreja, porque o Senhor nos dá tempo, recurso, dons, talentos. Por isso a gente não pode ficar triste. Se porventura a gente não faz nada disso, aí sim é que a gente tem que ficar triste, porque dá a impressão que não recebeu a graça. Talvez ainda está adiando, está postergando, está atrasando este encontro maravilhoso. Zaqueu o recebeu com alegria. Veja bem, Jesus foi à casa de Zaqueu. Esse negócio da gente chegar de repente em casa com um amigo, com um colega, com alguém para fazer uma refeição, às vezes é complicado, né? A esposa de Zaqueu foi surpreendida com o ilustre visitante, mas como era tempo de graça, nada disso atrapalhou o humor da família, e esta alegria só foi sendo multiplicada. E aí eu engreno uma marcha, para abrir aqui mais do que um aspecto, um parênteses importante, porque aprendemos também com Zaqueu a ficarmos precavidos com os que desconhecem a graça, com os que são contrários à graça, com os que não podem admitir a graça, com aqueles que preferem uma experiência espiritual, religiosa, a parte da graça. E sabe o que eles preferem no final das contas? O juízo. Porque quando a gente não quer a graça, a gente quer o juízo. Quando a gente não quer um Deus gracioso, a gente quer um Deus juiz. Quando a gente não quer estar debaixo da graça de Deus, a gente quer estar debaixo do juízo de Deus. E a gente acha que os outros vão receber maior juízo do que nós. Se nós não ficarmos debaixo da graça de Deus, todos vamos ficar sob juízo de Deus, e isso não é bom. Estou dizendo isso porque tão logo esta cena se estabelece ali, os que estavam ao redor, aquela multidão, que inclusive tinha ido lá para receber Jesus, para acolher Jesus, como tinha acontecido em tantos lugares, onde Jesus ia chegando, as pessoas já se adiantavam, diziam: hoje vai ter maravilhas, sinais, prodígios, vamos ver um sermão maravilhoso. Quando a graça começa a trabalhar o coração de alguém, o povo começa um mimimi sem parar.
Aliás, não era um mimimi, murmuravam. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E era pecador mesmo. O problema é que eles achavam que eles não eram pecadores. Achar que Zaqueu era pecador, eles estão completamente certos. Achar que eles não eram, ou eram menos pecadores. Pecado, pelas suas consequências, pode ser visto de formas diferentes, em formatos diferentes. Mas sempre é pecado e sempre precisa de graça perdoadora. Zaqueu desfrutou isso, mas aprendemos com Zaqueu a ficar precavidos disso. Talvez até Zaqueu nem teve tempo a ficar precavido, porque foi jogo rápido, tudo muito corrido. Mas como está narrado aqui, nós aprendemos isso. Porque quando nós começamos a desfrutar da graça, e começamos a perceber como Deus perdoa, como Deus derrama bondade sobre nós, como Deus nos aceita da forma como estamos e vai trabalhando o nosso coração e vai moldando o nosso caráter. Aqueles que estão ao nosso redor, mas não sei não. Está achando que se converteu por causa de uma outra coisa. Está buscando isso por outros interesses. Uma das maiores dificuldades que a gente tem no trabalho missionário evangelístico é no que tange às ações junto aos detentos, aos presídios e às penitenciárias. É verdade, e só Deus conhece os corações, muitos talvez estejam tomando o lado do Evangelho, até porque não lhes restou outra opção, mas estão querendo passar uma ideia de bonzinho. E muito bem foi colocado, o Evangelho não é para tornar os maus em bons, é para tornar os mortos em vivos. Mas se é um lugar em que a pessoa pensa muito na vida, é um lugar destes. E muitos têm se convertido ao Senhor. E aí as pessoas começam, agora que vai se converter, né? Depois de todas as bandidagens que fez, as maldades que cometeu, os assaltos, os assassinos, agora é muito fácil. Mas o Senhor faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vi chuva sobre justos e injustos. E o Senhor tem graça para o criminoso e para a pessoa de conduta mais ilibada. E ambos precisam dessa graça. Porque quem acha que a sua conduta ilibada vai salvá-lo, vai arder no inferno. Porque o Senhor nos colocou todos como pecadores, para que prevaleça a graça do Senhor. O que aprendemos com Zaqueu? A responder à graça sem titubear, sem ficar postergando, ser pronto. A recebê-la com alegria, não com medo, não com receio, vai atrapalhar minha vida? Não, vai ser bênção. A nos precavermos daqueles que vão murmurar, pelo fato de estarmos tomando esse partido. Mas por fim, e mais importante de tudo, aprendemos com Zaqueu a reconhecer a plenitude da obra da graça. Porque o ponto alto, máximo, elevado desta narrativa acontece não lá na rua, não lá no meio da multidão, não junto com os populares, não sob as dúvidas dos que estavam ali murmurando. Acontece lá no seio do lar de Zaqueu. Ali Jesus teve um particular com ele, um tete-a-tete. Face to face. Ali o Senhor pôde ir às entranhas daquela alma. E eu acho a expressão mais rica desse texto é uma conjunção que inicia o versículo 8. Entre mentes. A gente já nem usa mais essa conjunção, né? Mas quer dizer ali, em um determinado momento, Zaqueu se levantou e declarou ao Senhor a sua resolução. Falta-nos tempo para detalhar aspectos tão importantes dessa resolução, mas o fato é que foi abrangente, foi completo, mostrou a plenitude da obra da graça. Não é apenas um momento emocional, um clima que se criou,
uma oportunidade de levantar uma mão, assinar um papel e colocar um compromisso. É momentâneo. Foi decisivo, porque foi decisão, foi resolução. Resolvo. E o Senhor então diz: a graça se planificou. Hoje houve salvação nesta casa. Foi isto que eu vim fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. Que isto seja aplicado na sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino 97. Hino 97. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste, Redentor. Cristo inflama viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Hesitante, vacilante, ouço a voz do Redentor. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, flama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem livrar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Antes de encerrarmos o culto, eu quero repisar um pouquinho o que foi colocado sobre a campanha e lembrar 3 coisas. A primeira delas é que, desde hoje, você já pode fazer o seu compromisso. Agora a urna está lá fora, acho que uma outra vai ficar aqui nessa passagem. Então, se você quiser, você já tem aí, já deixa hoje, não leva para casa. Essa semana pensa, ora, domingo que vem você traz. Neste envelope você vai colocar o valor, se você vai fazer à vista, se vai fazer em várias parcelas, quando você for começar, e você vai colocando no ofertório, domingo a domingo, conforme o compromisso feito. Nós só vamos saber quanto de compromisso nós tivemos por ocasião do aniversário da igreja, mas nós já podemos estar recebendo, porque o nosso projeto é começar a obra ainda no final deste mês de maio. Nós queremos fazer em pouco tempo, que não podemos ficar com o templo sofrendo solução de continuidade. A última coisa que eu nem precisaria dizer, mas nunca é demais lembrar, não é para você deixar de dar o seu dízimo, sua oferta missionária de fé e fazer a campanha.
É um compromisso a mais que nós estamos fazendo. Isso é muito importante a gente lembrar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti que Tu nos toleres mais um pouco. Tenhas paciência conosco. Mas hoje, quando ouvimos a Tua voz, Senhor, nos chamando para a graça, para andarmos na graça, para vivermos na dimensão do Teu grande amor, que a gente não fique postergando isso, que a gente tome o Teu partido e com muito prazer, muita alegria, independentemente das circunstâncias em redor, tomando posição, tomando decisão, tomando resolução diante da Tua face, Senhor. Ministra ao nosso coração a Tua bondade e a Tua graça. Oramos assim em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Temos um tempo de comunhão no nosso pavilhão social. Boa semana a todos.